Então, esse eu acho que é o vídeo 2.2, dia 2.2. E já são mais de 10 horas da noite. E daqui a pouco, não sei se vai dar pra fazer a mesma quantidade de dias e a quantidade de memórias. Quando eu pausei o vídeo para fazer o novo vídeo, eu lembrei que também é bastante, porque, por exemplo, quando eu falei de escola, eu lembrava apenas de coisas pequenas, que era jogos internos, era dançar quadrilha, porque eu acho que eram eventos que era muito desejado, entendeu? Era aquilo que a criança já ficava esperando. E tipo, quando tinha a quadrilha, era um dia à noite festivo, então tinha toda a parte da decoração, a gente se preparava durante uma semana, já fazia bandeirinha, isso, aquilo, outro. Então tem essas memórias. Você tinha que escolher seu par. E eu acho que é aí que é engraçado. Eu lembro dessa menina que eu acho que eu era o par dela, porque também sempre tem aquelas menininhas mais bonitinhas que o mais bonitinho pega como par. E eu era a sobra. Simplesmente eu era a sobra. Era aquele par que a professora escolhia. E isso também eu consigo me lembrar como adendo. E deixa eu ver o que mais de festa junina. Por enquanto é só. As outras memórias de outros anos vão ser mais ricas, mas assim, tentando recapitular pela memória mais antiga, é isso. De jogos internos também, não tem muita memória, a não ser que eu não era escolhido. E eu acho que como eu me sentia quando fala de não ser escolhido, né? E eu tentar recapitular meu sentimento, né? Porque como esse conjunto de memória não é só para falar do que eu lembro, mas do como eu me sentia, e talvez no futuro eu consiga ver esse vídeo e falar não era nada disso, né? Ou alguma coisa parecida. O meu pensamento que tá hoje na minha cabeça era que eu acho que eu comecei a lidar com o sentimento de rejeição naquela época. Primeira, segunda série, então vai estar dentro desses 7, 8, 9 anos de idade, né? Porque tipo, eu não era tão atlético, né? Eu mesmo brincando muito não era o suficiente, porque ainda tinha muito corticoide em mim, tinha muita retenção de líquido e provavelmente eu também não... meu biotipo naquela época era de uma criança gordinha, né? Então não era nada o que normalmente fosse popular. E eu também não teria nenhum conceito de popularidade naquela época. Talvez isso foi se formando ao longo do tempo, mais pra frente, mas naquela época eu não tinha nenhuma noção disso. E mais memórias que eu provavelmente eu vou ter é jogar bolinha de gude, que lá chamava biloca, né? E eu teimava em não chamar de biloca e chamava de bolinha de gude. Do mesmo jeito eu tenho lembranças que nesse período, que foi justamente com a mudança para casa antiga, casa paroquial, eu me desfiz dos meus brinquedos. Essa é uma lembrança engraçada, porque é mais ou menos nessa época, que também vai encaixar com uma lembrança da primeira vez, da única, eu acho que a vez que minha mãe, desesperada, me deu uns tapinhas. Não chega a ser surra, foi tapinha mesmo. Então, para tentar fazer algo cronológico, então eu lembro dessa mudança para casa, que como a casa era muito próxima, eu já estou recapitulando e estou me dando direito de voltar aí no tempo dentro dessa faixa de período. Então, da mudança da casa anterior, que era a casa da minha tia, para a casa paroquial, era muito perto, era tipo uma de frente para outra praticamente, só que ficava atravessando a rua e a frente da casa era para
parte de trás da igreja. Então eu lembro que a gente não tinha muita coisa, não era muita coisa, era cama, era tipo cômoda, TV, mesa e só, e roupa e talvez um armário. Eu acho que não era muita coisa, não era. Então eu lembro de acompanhar a mudança, do pessoal ajudar, pegar as coisas de uma casa e levar passando pelo fundo para outra casa, pela porta da garagem. Que essa casa, a outra casa não tinha garagem, essa casa paroquial. Aliás, a maioria das casas do interior nessa época não tinha garagem, porque acho que o pessoal não tinha carro, né? E tudo era feito a pé, porque era tudo muito próximo, tudo muito pequeno, então não tinha para que ter garagem, nem muito menos carro. E o carro era coisa para poucos, entendeu? Era para quem tinha bastante dinheiro ou precisava trabalhar com o carro, então o carro não era para todo mundo. E aí eu lembro da mudança, carregando essas coisinhas para lá. O que eu vou me lembrar da casa era que a casa tinha a entrada da casa, o muro era amarelo, a casa tinha muitos espetinhos em volta da casa, mas isso não refletia em nada, porque tipo, provavelmente tinha esses espetinhos de segurança, mas não existia essa questão de perigo de furto lá, como hoje em dia é. Então, na minha cabeça hoje, analisando o passado, não faz nenhum sentido. Mas se tinha, era porque, né? Talvez pelo fato de ser uma casa paroquial, então poderia o pessoal achar que o padre tinha alguma coisa, então tinha uma proteçãozinha a mais. Aí a porta da frente era uma porta dupla face, eu lembro disso muito bem. Eu lembro que era uma porta dupla face, ainda com uma janela, e a porta era verde. E lembro que o primeiro quarto que ficava na sala virada era o quarto onde a mãe botou a cama de casal e dormia eu e ela. O segundo quarto era um quarto que ainda ficava virado para a sala, e esse quarto eu acho que quem dormia era meu avô. Era um quarto meio que para minha irmã, o hóspede, eu não tinha nada, era só... Sei que a sala tinha as máquinas da minha mãe, que minha mãe costurava lá, e tinha um quarto que era do meu avô. Aí vinha a cozinha, que não, na verdade não é uma cozinha, era uma copa com uma pia nessa copa, e eu acho que tinha uma despensa, e também depois que passava dessa copa tinha uma porta de duas faces verde. E aí vinha uma pia, que era a cozinha, um banheiro duplo, que era um banheiro... Não era um banheiro duplo, era o seguinte, era um banheiro com chuveiro, e com a porta para o chuveiro, e do lado do banheiro com chuveiro tinha uma outra porta e era o vaso sanitário. E do lado desse é como se dividisse o banheiro em dois, né, separados. Porque faz um pouco de sentido, porque se a casa paroquial recebia muita gente, precisava muita gente tomar banho antes de fazer uma missa do galo, sei lá, alguma coisa do tipo. Então tinha que receber muita gente, o pessoal tinha que todo mundo tomar banho meio que na mesma hora. E tinha uma caixa d'água em cima e uma escada. Eu brincava, subia até essa caixa d'água, descia, uma lavanderia do lado e passava, tinha um pequeno jardinzinho com uma cisterna que era para ter essa água suficiente, né? E vinha a garagem que tinha mais 4 banheiros, chuveiro, não, era mais 2 chuveiros e 2 banheiros com vasos sanitários do lado, que eu acho que era para, justamente foi construído para dar vazão ao recebimento de muita pessoa. E essa riqueza de detalhes é porque eu acho que eu morei 1 ano, 2 anos no máximo nessa casa. Acho que foi isso, não foi muito além de 2, 3 anos, não deve ter passado isso. Mas assim, eu tenho essa... Acho que foi 2 anos no máximo, mas eu consigo ter essa riqueza de memória, porque algumas coisas aconteceram, porque nesse momento que mudou, eu já estava acho que mais de 1 ano nessa cidade,
Então eu já tinha um pouco mais de conhecimento, já estava estudando na escola da pública para particular. E aí eu já tinha mais amiguinho, que era o filho do filho, não, lá, eu sempre falo filho, o neto do dono da farmácia, que eu não sei se era farmacêutico, eu não faço ideia, porque naquela época eu não consigo mensurar se ele era farmacêutico ou se ele era só o dono, né? Que se tornou farmacêutico por vender remédio. De tanto vender, ele já sabia que dipirona serve para dor de cabeça. Algo meio óbvio, mas vamos lá. E aí, nessa lembrança, porque ela é tão vívida, porque tipo, como eu cheguei de São Paulo com muito brinquedo, eu comecei a usar os brinquedos como moeda de troca. Então o que acontece? Tinha muita criança em outros cantos que tinham coisas que eu queria ter. Exemplo muito estranho. Ai, não sei quem tem um pardal dentro de uma gaiola. Aí eu ia, pegava um bonequinho pegava um bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco e trocava o bonequinho, que na época era caro pra caramba, trocava por uma gaiola com um pardal dentro. O pássaro mais fácil de encontrar. E eu queria aquela. Aí eu chegava em casa, minha mãe ia, mandava eu devolver a gaiola com o passarinho. E eu ficava sem um passarinho na gaiola e sem o brinquedo. E eu, teimoso, pegava um carrinho, ia lá de novo e voltava com um mocó. Que o mocó é engraçado de novo tentar explicar pra mim mesmo que é o mocó, sendo que eu sei o que é, né? Mas eu tenho que deixar registrado. Não sei porque, mas mocó é tipo um porquinho da Índia. Não faz nenhum sentido eu deixar a explicação disso, porque eu sei o que é, né? Não, mas é doideira da minha cabeça. Então vai que eu perco a memória e não sei o que é um mocó no futuro, né? Então é melhor eu deixar claro, né? E aí, então eu lembro de fazer essa troca. Lembro também de uma gata, que eu peguei essa gata por algum motivo, alimentei escondida, alimentei e ela ficava lá. Quando for ver, a gata deu um monte de gatinho. E eu queria ficar com a gata e com os gatinhos. Também não lembro que fim levou. Minha mãe provavelmente não ia fazer nenhuma maldade com a gata. Eu acho que alguém pegou e levou pra ele, entendeu? O gato e os gatinhos. Ela falou, olha, tem um gato lá, não quero ficar com o gato. Aí a pessoa foi lá, levou o gato e foi cuidar em outro canto. Aí, tipo, é muita memória com animal nessa época. E também tem outras memórias que ainda morando nessa casa e também faz parte desse período. Eu lembro que o São João era muito comum fazer fogueira. Fazer fogueira na porta de casa. E assim, nesse período eu sempre usufruí da fogueira dos outros. Eu não fazia minha própria fogueira. Então, tipo, era algo que eu lembro que eu queria ter não sei porque eu queria ter uma fogueira. E convivia com a fogueira das outras pessoas. Como a casa do sapateiro. Eu falo sapateiro, mas como a casa do dono da sapataria era meio que de lado, mas muito próximo à entrada da minha casa, e a minha casa ficava atrás da igreja, o único local que não fazia tanto sentido interditar para fazer uma fogueira era na frente da minha casa. Então, tipo, ele fazia fogueira na frente da minha casa. Eu sentia que era a minha fogueira, só que na verdade era a fogueira dele, né? E assava e colocava o milho. Eu lembro muito de colocar o milho e eu ficar mexendo no fogo, tentando assar o milho lá espetado num ferrinho. Então essas memórias de São João também tá nessa casa, que foram as primeiras memórias de fogueira assim na minha cabeça, entendeu? E eu gostava muito, então tipo, eu tenho essa memória bem vívida. Eu consigo até sentir o cheiro da brasa, porque eu ficava mexendo muito.
né? E nesse período também, que eu tô dando essa margem de período, que o que aconteceu na vizinhança é que tinha um terreno baldio e do lado tinha uma casa que eu acho que nesse período também eu lembro que morava duas meninas que eram mais velhas do que eu e um senhor que deveria ser avô delas. Eu não lembro de mãe delas, não lembro de pai delas. Eu lembro dessas duas meninas e lembro que eu ia lá. Ficava brincando, eu ficava frequentando, eu lembro de chupar cana. Eu tenho essa memória muito, muito vívida, porque aquele senhorzinho, aquele avô delas, provavelmente, que não era pai, pelo menos na minha memória, era uma pessoa mais de idade. Tipo, deveria ter uns 50, 60 anos e ela uns 12, 13 anos, entendeu? Então, provavelmente era avô. Então, eu lembro que ele descascava as canas e eu ia pra lá pra chupar cana. Então, eu lembro isso. O nome delas não lembro. Eu gostaria de lembrar muito, mas eu não lembro. A fisionomia delas, eu lembro que uma era moreninha, cabelo encaracolado e o rosto me vem meio embaçado. E às vezes eu consigo lembrar do rosto, mas às vezes não, entendeu? Às vezes confundo com alguma outra lembrança. Mas eu consigo lembrar que essa daí já vai ser tipo o primeiro vizinho um pouco mais longe que eu começo a lembrar. Porque meu mundo até então era até a casa do sapateiro. Tinha a casa do sapateiro, de novo falando sapateiro. Tinha a casa do dono da sapataria. Morava ele, a mulher, uma filha mais velha, que eu lembro que eu até acompanhei quando ela ficou grávida. Eu lembro disso. Morava a filha mais velha, o filho do meio e a filha mais nova. Eram 3 filhos. Aí eu lembro que do lado dessa casa tinha uma outra casinha, bem menor comparada à casa do dono da sapataria, que era uma casa grande. Era uma casa que tinha uma senhora e seu marido. E tinha uma filha deles que já tinha uma certa idade e não era casada. Que eu acompanhei, acho que até o casamento dela. Ou ela era casada? Não, bem, ela era casada porque ela tinha uma filha que depois foi nascer. Então eu peguei a filha dela nascendo. E também tinha uma casa do lado que morava uma outra senhora, que eu também morei nessa casa. Engraçado que eu também morei nessa casa, que era uma casa verde. Não, azul. Azul meio piscina, azul daquela cozinha ali, que é um azul meio véu de santo, de santa, né? E aí eu lembro que do lado dessa casa tinha uma outra casa. Deixa eu ver se minha memória casa do dono da sapataria, casa dessa que tinha uma neta, que essa neta também tem história para contar, que era uma que vinha de vez em quando brincar lá comigo. E tinha a casa de uma senhora que eu não sei porque do nada ficou vazia. E num outro período da minha vida eu fui morar lá. Aí tinha a casa de uma professora que foi a professora que me deu aula particular e era também professora de escola pública. E aí tinha a casa da minha tia e a casa paroquial. Era essa a sequência de casa. Então meu mundo era meio assim. Ao correr da rua para trás tinha mais um monte de casinhas, só que meio que eu não tinha acesso ao pessoal que morava para lá. Eu vou ter memórias pontuais de que eu relacionava com essas pessoas. E tem uma memória também muito louca, que descendo essa rua, atrás da casa paroquial, que era onde a rua se alargava, porque a casa paroquial era muito estranha. A casa paroquial era como se fosse uma rua larga,
que do nada enfiaram uma casa para completar o que seria atrás da igreja, e depois a rua se alargava. Então ela ficava um momento estreita, percorrendo a distância da igreja, e depois que passava a igreja, a casa paroquial, o terreno se abria e virava uma rua de pista dupla. E tinha algumas casas que davam com um quintal pro lado dessa rua, e outras casas que pagavam quase duas ruas, a rua do outro lado e lá. E tinha uma casa lá no final, que eu acho que aí eu vou lembrar de coisa mais louca, que era uma casa muito grande de um fazendeiro. De um fazendeiro que tinha um filho, era um fazendeiro, morava esse fazendeiro velho, essa esposa desse fazendeiro, o filho do fazendeiro, que já era um homem, já um homem de seus 20, por aí, 30 anos talvez. E ele botava medo na cidade, porque eu acho que tinha alguma história que ele bebia muito, ele andava armado, alguma coisa do tipo, e o pessoal ele é muito encrenqueiro, e o pessoal tinha muito medo dele, porque ele tinha 2 cachorrão. Só que esse cachorrão hoje, eu sei que não seria o equivalente a pitbull, mas na verdade era bull terrier. Ele tinha 2 bull terriers. E eu achava um máximo, porque em algum período desse, assim, muito novinho mesmo, eu frequentava a casa, porque eu não sei se tem alguma associação, que meu avô conhecia o fazendeiro velho lá, que morava lá, e eles tinham uma troca de afeto, de conhecimento da vida, que eu acabava frequentando essa casa, e era uma casa grandona, e eu frequentava essa casa e eu ia mexer com os cachorros, brincar com os cachorros, que todo mundo tinha medo. E às vezes eu andava com os cachorros na rua e todo mundo fechava a porta, porque todo mundo tinha medo desses cachorros. E eu era muito pequeno, e eu tenho essa lembrança. E eu acho que essa também foi a primeira lembrança que eu tenho de conhecer, tipo, alguém que tinha uma sexualidade diferente, que na época eu não conhecia. Que eu acho que era um empregado, que era cozinheiro daquela família. Ele era como se fosse hoje um trans. Isso na minha memória, porque depois eu perdi contato, então eu não consigo lembrar com mais detalhes, porque tipo, foi algo quando eu era muito jovem, muito novinho. Então eu tenho a menção que ele era um cabelo grande, um cabelo compridão, liso, e ele tinha todos os trejeitos que naquela época eu não entendia o que era, mas eu sabia que era diferente. Então, tipo, pra mim, questão de masculinidade ou não, eu não fazia a menor ideia do que era isso, entendeu? Tipo, eu tava começando a culturar em relação à regionalidade, sabe? O aspecto do machão, Então, tipo, eu não fazia a menor ideia. Tanto é que, tipo, eu acho que é muito engraçado que depois algumas pessoas mais velhas que ficaram amigas, acompanharam crescendo, falava, nossa, mas como você, tipo, como você era afeminado, tipo, eu era afeminado, porque, tipo, como eu era muito, vamos dizer assim, puro, assim, não tinha tanta malícia de nada, meu comportamento era de uma criança que não tinha noção de nada. Então, tipo, para as crianças da época, já você ser pequeno, você já era treinado a ser machinho, acho que alguma coisa assim. Tem essa cultura obviamente do machismo, que é impregnado em todo canto, mas era patriarcal, sabe? Então, tipo, o homem não chora, o homem isso, aquilo, outro. E eu sempre fui criado na base da minha mãe, então não fazia muita diferença de coisa. Mas puxando a memória, eu consigo lembrar desses episódios. E são episódios intensos, porque eu lembro que o filho desse fazendeiro, não sei por que motivo, o filho desse fazendeiro, que era uma pessoa adulta, já na casa dos seus 30 anos, andava comigo pra cima e pra baixo.
Eu não sei se eles compadeciam com a situação da minha mãe, da minha avó ter morrido, e eles deveriam ter algum laço sentimental com a minha avó, com o meu avô. E eu lembro de frequentava essa casa, que era uma casa gigante, que era tipo de pessoas ricas assim da cidade. E eu lembro de andar de carro para um lado para o outro com ele, andar com os cachorros, meio que tipo ele de ir pra fazenda, ele me levava pra fazenda. Que é muito estranho, assim, quando eu lembro, tenho essas lembranças, eu faço, caramba, tipo, não faço menor. Eu deveria até perguntar pra minha mãe do que ela tem de memória, mas aí não seria memória, seria eu tentar solucionar essas lacunas, porque isso eu nunca cheguei a questionar. Porque eu ia, não questiono. Então o vídeo já tá ficando longo, eu vou ter que dar uma pausa e continuar desse lapso de memória que tá vindo aqui, dessa faixa de idade. Deixa eu desligar e fazer outro vídeo.